Olá, estamos aqui no Pod Quixabeira com o quadro Pod Meri, Empodere-se com Merinha. Mês de março, mulheres reais. E nada melhor do que conversar com a nossa superintendente das políticas públicas para as mulheres. Hoje a nossa convidada é Camila Batista. Gente, detalhe, mulher, advogada, mãe, ativista e a nossa representante estadual das políticas públicas para as mulheres. Camila, seja bem-vinda ao Pod Meri, Empodere-se com Merinha, aqui no canal do YouTube. E me conte aí, quem é Camila Batista? Obrigada, Merinha, pelo convite. Estou aqui lisonjeada de participar desse podcast. Você que é uma mulher que inspira tantas outras mulheres, não só aqui da região de Irecê, do território de Irecê, mas da Bahia toda. Você sabe que você é uma referência como secretária de Política para as Mulheres. E aqui a Camila Batista, eu sou filha da terra de coração, morei aqui durante muito tempo. Tenho duas filhas nascidas aqui em Irecê. Sou advogada, feminista, militante de movimentos sociais. Iniciei minha trajetória desde os 14 anos de idade no movimento estudantil e, a partir dos 18 anos, veredei pela política para as mulheres em movimentos articulados para as mulheres na perspectiva do empoderamento feminino. Me formei no curso de Direito, sou mãe de 3 meninas e hoje estou atuando no governo do estado, mas tenho minhas raízes também, minha ancestralidade focada também nos povos indígenas. Sou descendente de Chucuru Cariri, lá do meu estado de Alagoas, e sou de Delmiro Gouveia. Olha, gente, ela é super empoderada e Camila vem fazendo um trabalho fenomenal da Secretaria de Proteção às Mulheres. E eu gostaria, Camila, de saber um pouquinho dessa trajetória. Como foi sair do mundo de advocacia e vir para o serviço público? Então, Merinha, na verdade, quando eu me formei, eu passei no mestrado na Universidade Federal da Bahia, no NEIM, que é um núcleo interdisciplinar sobre mulher, gênero e feminismo, e vim morar em Salvador, saí do meu estado de Alagoas, e comecei a trabalhar com entidades não governamentais, no terceiro setor, com um processo mais de direito administrativo, licitação, contratos. Trabalhei em algumas entidades não governamentais, inclusive aqui no território do Irecê, trabalhei no CAA durante um bom tempo. E depois fui convidada para trabalhar no governo do estado. Em 2014, 2015, entrei no governo de Rui Costa como diretora de políticas territoriais e dentro da Secretaria de Desenvolvimento Rural, juntamente com o nosso governador, Jerônimo Rodrigues, que na época era o secretário de Desenvolvimento Rural. Então, atuei durante 1 ano e meio, juntamente com outra companheira, que era a Renata Ross, que era a superintendente da pasta, e ela foi convidada a assumir a CDA, que é o órgão de regularização fundiária. Neste órgão, eu trabalhei durante 6 anos, inclusive porque quando ela passou no concurso público para professora, eu assumi o órgão durante 3 anos e meio, então tive muita oportunidade de vir aqui no território regularizar, fazer regularização fundiária das áreas rurais e também do projeto das áreas urbanas, como foi o caso do município de Mulungu do Morro. Quando Jerônimo foi eleito, eu fui convidada pela secretária Elisângela Araújo, pelo próprio governador Jerônimo Rodrigues, de assumir a pasta da Superintendência de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. É uma temática que eu já trabalhava há muitos anos e quando eu fui para a Secretaria de Desenvolvimento Rural durante os 8 anos, eu sempre tive um recorte muito forte sobre a questão das mulheres rurais. Então, a gente criou um programa, As Donas da Terra, que era a regularização fundiária, com prioridade às mulheres rurais, pensando na perspectiva do reconhecimento, da sucessão rural, de ela se autorreconhecer como trabalhadora rural e não como ajudante, e ela fazer parte desse universo e ter, sim, sua propriedade privada com o seu nome. Uau! Essa é Camila Batista. E eu quero convidar você a seguir o nosso canal aqui no YouTube, se inscreva, conheça mais um pouco sobre o Empodere-se com Merinha. E falando disso, Camila, quando você recebeu o convite e foi nomeada, foi uma vibração aqui na região. Eu acredito que chegou até você, né? O quanto foi esperado essa nomeação e esse reconhecimento da região. E Camila é nossa superintendente. E qual é o papel da superintendência e da SPM, Secretaria Estadual de Proteção à Mulher, dentro dos municípios?
Perfeito, Meirinha. Primeiro, eu sou muito grata por tudo que eu aprendi dentro do território do Irecê, por tudo que eu compartilhei com a rede de enfrentamento à violência, porque em 2012, quando a secretaria inclusive foi criada em 2011, a gente fez participou dos primeiros editais pelo território e nós captamos o recurso para a execução de políticas públicas dentro do território. Então, a gente juntamente com várias mulheres empoderadas aqui no território, você, Jace de Barra do Mendes, Leonélia de São Gabriel, Theo, que também é nossa companheira e era na época militante, inclusive, do MST, a gente articulou, Thaís, uma rede para dialogar sobre essa questão do enfrentamento à violência dentro do território de Irecê. Então, a gente fez muito curso de capacitação, formação, fomos para as comunidades rurais e quando eu voltei para o Estado, então a gente teve também alguns recortes na questão da mulher rural. Mas na Superintendência de Política para as Mulheres, acaba sendo a nossa cachaça, porque eu sempre vim dessa pauta, da pauta de políticas públicas de empoderamento para as mulheres. Dentro do Estado, a secretaria ela já existe há 14 anos, né? Ela foi criada em 2011, vai fazer 13 anos. Dia 4 de maio ela completa 13 anos. E é uma secretaria que passou pela uma estruturação no governo Jerônimo, onde ela foi ampliada e foi criada duas superintendências. A Superintendência de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e a Superintendência de Promoção e Inclusão Produtiva. Dentro da experiência de prevenção, de enfrentamento e prevenção à violência contra as mulheres, nós temos 3 eixos para a gente que é fundamental. Um é trabalhar as políticas de prevenção com o sistema educacional. O governador, ele deu uma missão à nossa secretária, que era construir um programa educacional na perspectiva da igualdade de gênero, na perspectiva da prevenção, porque, de acordo com a ONU, nós vamos demorar 300 anos para chegar ao nosso direito de igualdade entre homens e mulheres e que as mulheres consigam viver de forma livre e segura. Então, a gente precisa encurtar esse processo e é através do processo educacional, não tem jeito. Então, a gente criou um programa Oxe, Me Respeite nas escolas, que vai ser implementado aqui no território do Irecê, inclusive. Dentro da superintendência, a gente tem um outro eixo, que é o enfrentamento, que é articular toda a rede de enfrentamento. E muitas vezes me perguntam, o que é a rede? A rede são vários organismos. É um centro de referência de atendimento às mulheres vítimas de violência. O município de Irecê tem um centro, que é um centro peculiar, porque atende todas as mulheres do território, não apenas o município de Irecê. Isso eu tenho que dar as palmas, né, ao nosso prefeito, porque ele tem abraçado e acolhido as mulheres do território. Thaís tem feito um trabalho também fundamental à frente da coordenação do centro. O NEAM, que é um núcleo especializado de atendimento às mulheres vítimas de violência, que é praticamente uma delegacia especializada, então ela tem a mesma finalidade. A Defensoria Pública, o Ministério Público, o TJ, a Ronda Maria da Penha também. E os programas que vocês têm criado dentro da Secretaria de Mulheres, que é os programas de autonomia econômica. Não tem como a gente pensar na perspectiva da ruptura do círculo da violência se as mulheres não tiverem autonomia econômica. Então, é fundamental. E dentro também da superintendência, a gente tem um outro eixo temático, que é a questão dos direitos reprodutivos e a saúde da mulher, que é justamente na perspectiva de direitos à saúde. As mulheres ter direito à maternidade digna, ter neonatal, ter o acompanhamento durante o seu pré-natal, ter direitos sexuais, inclusive sobre a questão da dignidade menstrual, falar de pobreza menstrual. Então, a gente aglutina várias ações dentro da secretaria na superintendência. A outra superintendência, ela trabalha com autonomia econômica, então ela trabalha com programas de empreendedorismo, com programas de editais específicos para o fortalecimento da autonomia econômica e para o empoderamento das mulheres, principalmente com a questão da criação de organismos, como foi criada a Secretaria de Mulheres, mas também a questão da criação dos conselhos. E assim acontece a SPM, Secretaria Estadual de Proteção às Mulheres, destinando esses eixos e chegando até aqui. Camila, quando você falou aí do Oxe nas escolas, me fez lembrar também da campanha Oxe Me Respeite nas festas juninas, aonde Irecê e região também foi pioneira nessa ação. Traga um pouquinho para o pessoal daqui do Podmere esse conhecimento do Oxe Me Respeite. Quando a gente assumiu a secretaria, né, a secretária assumiu, a gente emplacou um plano que é a nossa plataforma, que é o Elas à Frente, na perspectiva de
todas as políticas que são articuladas dentro da secretaria. Dentro das Superintendências de Prevenção e Enfrentamento, a gente tem um carro-chefe que é o Oxe Me Respeite. Então, o Oxe Me Respeite nas escolas, o Oxe Me Respeite no trânsito também, que a gente tem uma campanha no trânsito, o Oxe Me Respeite nos festejos, tanto festejos juninos como no carnaval, que é justamente dialogar com a sociedade sobre a prevenção e enfrentamento a todas as formas de violência e, principalmente, a importunação sexual, que o ápice desse crime ocorre muitas vezes durante os festejos, seja ele de carnaval, festa popular, São João. Irecê foi pioneira, a gente fez um termo de cooperação técnica com o município e a gente capacitou a equipe técnica que ia atuar no São João, desde os barraqueiros, seguranças particulares, toda a rede de proteção, para entender como é o fluxo no processo de importunação sexual, de uma violência, de como atuar, porque tem todo um processo de atuação, caso ocorra algum crime. E o município, ele abraçou a causa, né? A prefeitura, o prefeito Elmo foi para a linha de frente, participou das ações conjuntamente. A secretaria está extremamente de parabéns, porque acompanhou, fez plantão durante o circuito do São João, inclusive dentro do circuito tinha o Oxe Me Respeite, adotou a campanha, a gente trouxe a unidade móvel com a equipe também multidisciplinar para garantir muito mais a prevenção e o diálogo permanente com as pessoas que estavam ali curtindo a festa. E os bares também que tinham fixado, inclusive, cartazes sobre a questão da importunação e quem procurar. Então, Irecê para a gente é um exemplo de como fazer uma campanha durante uma festa tão grande, que teve mais de 100 mil pessoas, e ter um índice muito baixo, inclusive, de crimes, porque justamente fez um projeto, um planejamento de prevenção e enfrentamento à violência. E a política pública se faz eficiente e eficaz quando tem essas devolutivas sociais e o alcance ao público-alvo. Camila, saúde da mulher. Ontem Irecê recebeu, né, uma obra maravilhosa, e eu queria que você falasse enquanto superintendente e também uma das ativistas para reivindicar a vinda desse benefício junto com outras figuras e autoridades. Fale aí, por favor, sobre a ala de maternidade. Ontem foi um dia de festa e um marco histórico para o território de Irecê. Recebeu uma ala, uma ampliação do regional, do hospital regional, com a maternidade, o neonatal. Ou seja, é extremamente fundamental para garantir a vida das mulheres, a saúde das mulheres, a segurança, a dignidade e o respeito às mulheres que vão ser mães. Desde o processo do pré-natal até o parto. E o parto, ele pode ser, inclusive, a maternidade, ela comporta o parto, inclusive, humanizado, que é a opção pelo parto normal, o parto humanizado, mas também o parto cesariano com acompanhamento do neonatal. Ontem eu fiquei bastante emocionada, porque passou uma memória na minha cabeça. A minha primeira filha nasceu aqui em Irecê e eu tive uma complicação de gestação. Tive hipertensão nos últimos meses da gestação e, nesse processo, eu tive uma dor de cabeça muito forte, faltando uma semana para completar 9 meses. E quando eu cheguei na emergência, eu estava com um pico de pressão muito alta e início de pré-eclâmpsia. Lembro que fui acolhida pela equipe médica. O meu obstetra, na época, que acompanhou, não era o plantonista e não se encontrava na cidade. Então, fui acolhida por uma equipe de 2 mulheres, 2 médicas, que fizeram todo o acompanhamento e o possível para salvar a minha vida e a vida da minha filha. E lembro que quando eu entrei na sala de parto, né, na sala da cirurgia, eu peguei na mão da médica e disse a ela: salve minha filha. Eu tinha 26 anos de idade. E ela olhou para mim, olhou para a equipe médica e disse assim: nós vamos salvar a vida de vocês duas. Eu só preciso que você fique calma para a gente controlar mais a sua pressão. Você consegue fazer isso? Eu disse: consigo. E a minha filha nasceu saudável, hoje ela vai fazer 13 anos. Eu fiquei ainda um bom tempo no hospital ali, umas 4 horas, sendo acompanhada dentro da sala ainda cirúrgica para que minha pressão diminuísse. Eu falo que eu fui salva pela vida, a minha vida foi salva pela mão desses profissionais. Então, Irecê, ele tem os profissionais de excelência
tem profissionais muito bons. O que faltava era uma infraestrutura adequada para atender as mulheres de forma mais segura. Então, eu poderia estar na estatística da mortalidade materna e hoje eu não sou uma dessas estatísticas por conta dos profissionais que Irecê tem. Exatamente. Salve, salve a saúde da mulher em Irecê hoje tem essa estrutura maravilhosa. E queremos aqui agradecer os nossos patrocinadores, meu querido, a XRM, o Playbar Petiscaria. Nós temos aí também a parceria, né, dessas empresas e o Quixabeira Podcast aqui no YouTube. Se inscreva e participe conosco. Camila, agora eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre a campanha da Blitz Educativa, que também é uma ação realizada pela SPM junto com a Rede de Apoio e Proteção às Mulheres de Irecê. Como é a Blitz Educativa? Certo, Miriam. Eu acho que eu só vou fazer uma fala aqui para finalizar sobre a questão da maternidade em Irecê e agradecer, né, o empenho do governador Jerônimo Rodrigues, porque tem tido uma sensibilidade extraordinária sobre a questão da política para as mulheres, tem tido um olhar muito especial. Então, ele tem pautado isso nos territórios, e principalmente aqui no território de Irecê, a secretária Roberta Santana, que também acatou o pedido dos movimentos sociais, dos prefeitos e prefeitas daqui do território, dos vereadores e vereadoras também, e dos deputados estaduais que atuam aqui no território. A deputada, inclusive, Fabiola Mansum, ela fez uma emenda dela que foi destinada, inclusive, à ambulância exclusiva para as mulheres. Isso demonstra também o quanto isso fortalece o território quando você tem uma ação articulada conjunta por vários entes que compõem, desde o legislativo até o executivo. Falar da ação do Detran é uma ação para a gente articulada juntamente com o Detran e com as prefeituras, que é trabalhar a questão da importunação sexual no trânsito. É a prevenção à violência, né? Então, a gente faz uma blitz educativa, dialoga com os condutores sobre a questão da importunação, mas também sobre o respeito no trânsito, dizer que lugar de mulher é onde ela quiser, e também na direção. Direção é um lugar de respeito, então a Blitz ela tem esse caráter educativo na sociedade, mas também a gente tem um outro caráter também que é capacitar não só a rede do território, mas também os profissionais que atuam nesse processo do Ciretran, aqui local, mas também das credenciadas, das empresas, para ter esse olhar, inclusive, um olhar de respeito e dignidade às mulheres. Exatamente. Gente, Quixabeira Podcast com o nosso canal Empodere-se com Meirinha, com patrocínio exclusivo da Eletromix iPhone, a minha loja de iPhone. Camila, agora eu quero saber como foi esse percurso, mas eu quero ouvir da superintendente da vinda da Casa da Mulher Brasileira para a região de Irecê. Então, a Casa da Mulher Brasileira é justamente uma política pública completa de enfrentamento à violência. Esse projeto ele foi criado no governo Dilma, em 2013, e ele ficou por um bom tempo suspenso durante a gestão anterior do governo federal e retornou com força com a criação do Ministério das Mulheres. Hoje, o Brasil tem 8 casas da mulher brasileira, 9 agora, porque as 2 casas que foram inauguradas, a de Salvador, no final de dezembro, e agora no último dia 8 de março, em Teresina. Mas a gente vai ter mais 40, são 40 casas que serão destinadas para o Brasil. Das 40, a Bahia vai receber a da capital, que já recebeu e foi inaugurada, e mais 3. E como foi a seleção dos territórios, né? Primeiro que os territórios tivessem uma rede atuante, porque é um equipamento muito grande, e para quem não conhece o que é a casa é um equipamento onde tem uma equipe multidisciplinar de acolhimento às mulheres vítimas de violência com psicossocial, tem dentro da estrutura um ADEAN, com todo o acompanhamento da Polícia Civil, a Ronda Maria da Penha, uma defensoria pública especializada no atendimento às mulheres, a promotoria com um núcleo especializado e o TJ com a criação de uma vara especializada em violência doméstica, além de um programa de autonomia econômica e uma casa de passagem para o acolhimento às mulheres quando elas não têm suporte nem círculo de apoio. A casa, ela é um espaço não só de acolhimento humanizado, mas um espaço também de promover a autonomia para as mulheres. Então, a escolha do território de Irecê, ele surge, claro, por conta dos índices de violência, a gente não pode negar,
Todo o território da Bahia tem um índice elevado, mas alguns territórios têm uns índices, inclusive, com subnotificações, e por conta da rede de construção. E um dos critérios era que tivesse uma secretaria, o município que aportasse tivesse uma secretaria de política para as mulheres. Prontamente, Elmo foi um dos primeiros prefeitos a criar a secretaria com infraestrutura, que é um dos grandes dilemas que a gente tem no Estado, que é a visibilidade e a criação de secretarias municipais e que tem estrutura, com equipe, com recurso, com orçamento para executar as ações. A outra que tivesse um centro de referência já atuando, porque saberia como fazer esse acolhimento, Irecê tem o segundo centro de referência que foi criado no estado da Bahia, nós temos 40 hoje no estado, o segundo foi criado no município de Irecê, na época quando o prefeito era Zé das Virgens, que teve a sensibilidade de criar o centro, e o centro foi se mantendo ao longo desses anos. Então, já tem toda uma rede articulada. E, claro, é um território que estava no semiárido, que era importante a gente também pensar na questão da localidade, que está um pouco distante da capital, e não só ter todas as estruturas colocadas na região metropolitana. Então, é descentralizar a política pública. E isso foi um debate articulado com o governador da importância de interiorizar cada vez mais. E Irecê foi o primeiro município que conseguiu terreno. Quando a gente encaminhou a lista dos municípios que estavam aptos para receber a casa, e a casa é uma casa territorial, justamente por conta disso, vai ter uma articulação com o consórcio, que é uma articulação inovadora para todo o país. As casas elas são muito municipalizadas e a gente deixou claro que todas as casas que viessem para o interior seriam casas territoriais, articuladas com os consórcios públicos, articuladas com a união de prefeitos do território, com assinaturas de protocolos, porque não vai ter um custo para os prefeitos, mas vai ter pelo menos a responsabilidade de acolher a mulher no município e dar o transporte para ela trazer essa mulher para a casa que vai ser acolhida com recurso mantido do governo federal, que é um investimento de quase 20 milhões, desde a construção como custeio, mas também com o investimento do governo do estado, que é a questão do acompanhamento da infraestrutura de pessoal. Então, a gente conta também com os deputados para colocar umas emendas, né? A gente tem deputado aqui da região, tem nosso companheiro daqui, que é Ricardo Rodrigues, que é do território, tem Fabiola, que é uma companheira nossa que sempre tem atuado aqui no território, Cafu, que é do território, e o ex-deputado Jacó, que são do território e têm articulações estaduais. Então, é importante também a gente pensar nessa possibilidade de ter emendas voltada para a manutenção da casa. A casa deve vir, ano que vem deve chegar aqui, a gente está no processo agora da licitação com o governo federal. Vamos tentar colocar a pedra fundamental ainda este ano para iniciar a execução da obra. E foi uma alegria fazer parte da construção, junto com Camila, junto com a secretária estadual Elisângela, e o prefeito Elmo Vaz trabalhou nessa proposta. E a Secretaria da Mulher ficou mais feliz ainda de participar do fórum em Brasília, ladeada com Camila e com Thaís. Como é que constrói esse fórum e como é que esse fórum aplica aqui nos municípios as ações? O Fórum Nacional foi um fórum de organismo de política para as mulheres, e aí me perguntam o que é o organismo? É a secretaria, é uma coordenação, é um departamento, é uma superintendência que é criada dentro do município, que tem a responsabilidade de executar ações voltadas para políticas públicas para as mulheres. E o fórum, ele foi a nível nacional e desencadeou na construção dos fóruns estaduais. Nós construímos o fórum estadual, você estava lá presente, participou, e a ideia nossa é monitorar e ampliar cada vez mais esses organismos e também ajudar a manutenção desses organismos. O território de Irecê é o que mais tem organismo, inclusive nós temos 41 no estado, o território de Irecê tem 6, só o território de Irecê. Então tem Irecê, tem Lapão, que foi criada uma coordenação, tem Ibititá, que também tem Itaguaçu, que tem uma secretaria, Xique-Xique também tem uma articulação, Presidente Dutra tem uma diretoria de política para as mulheres, e a ideia nossa é ampliar, é que cada município tenha um organismo de política para as mulheres, porque é a garantia que a semente vai ser plantada e que a gente vai poder, inclusive, trazer mais recursos para o município. A prioridade é a gente, inclusive, articular essas políticas para os municípios que também abraçarem a causa da política das mulheres. Então, os gestores têm que também ter essa responsabilidade e compartilhar
juntamente com o Estado. Então, a gente pode pensar, Merinha, de fazer um fórum territorial, acho que já tem capacidade de fazer um fórum territorial, convidar os prefeitos para trazer e demonstrar quais são as boas práticas executadas nos municípios que têm os organismos e fomentar a criação de mais organismos nos municípios aqui que não tem. Eu tenho certeza que os prefeitos daqui, eles vão ter toda a sensibilidade de criar um organismo e a gente pensar numa política, uma estratégia territorial. E para incentivar esses prefeitos, qual é a sua avaliação quanto às políticas públicas municipais em foco Irecê? Qual é a avaliação que você faz à rede de proteção à mulher de Irecê? Pois é, a incentivo para esses prefeitos é justamente, muitas vezes, o fomento que tem do governo federal. O governo federal agora criou um edital, lançou um edital que é para fomentar os organismos de política para as mulheres. Então, onde tiver organismo, vai receber recurso. E esse recurso tem a ver com o quê? Infraestrutura. Foi lançado um edital recentemente para a infraestrutura dos CRAs, melhorar a infraestrutura dos CRAs. Irecê foi contemplado e vai receber um carro, né, um veículo, Isso. entre uma das coisas que vocês colocaram no projeto. Então, quando a prefeitura ela cria esse organismo, ele está apto a participar e a receber recursos tanto do governo federal como do governo do estado e fazer com que a gente amplie melhor as nossas ações. Então, quando a gente tem uma secretaria atuante, a gente consegue trazer para cá projetos como o do Detran, que é a questão da blitz educativa, é mais voltado para a educação, consegue trazer o Oxe Me Respeite nas escolas, que vem através da SEC, inclusive é uma parceria da Secretaria de Educação do Estado, a gente construiu isso de forma conjunta, envolvemos a UNFPA, que é o Fundo Nacional, é um fundo popular das Nações Unidas, tem tido uma articulação com fundos internacionais para trazer essa política e, claro, onde é que a gente vai iniciar a execução? Onde tiver organismos, onde tiver estrutura para receber. Aí, por isso, a importância do território. E Irecê acaba sendo um espelho para todo o território, porque tem todas as políticas que são articuladas tanto de proteção e prevenção às mulheres, como também de autonomia econômica. O trabalho que vocês têm feito dentro da secretaria, em captar recursos, em fazer curso, formação. Hoje eu participei de um curso que eu fiquei chocada, que é o curso de transistas, ou seja, trazer o resgate da mulher negra, trazer o debate sobre a questão da cultura afrodescendente, reconhecer e valorizar isso é fundamental. E tem muitos cursos que serão realizados pela Secretaria Municipal da Mulher. E eu vou pedir à produção para soltar um vídeo da campanha de carnaval realizada lá em Salvador pela SPM. Enquanto o vídeo vai rodando, a nossa superintendente Camila pode estar socializando como foi essa experiência na avenida. Esse ano nós fizemos uma ação pela secretaria, a secretária Elisângela fez uma ação junto com o governador completa. A gente foi além da ativação da campanha, da sensibilização, do pedido de respeito. Também a gente fez a articulação junto com os blocos que têm Majoritariamente. majoritariamente a participação masculina, que são blocos que tinham culturas, inclusive, do uso da pistola d'água, que importunava as mulheres. E a gente utilizou o laço branco, que era uma fitinha Eu Respeito as Mulheres, e teve uma adesão muito grande. Esse ano também, articulado junto com a deputada Olívia Santana, o governador conseguiu regulamentar a lei da pistolinha, e muita gente que não é de lá não entende por que a lei da pistolinha passou a ser proibido, um artefato inofensivo, que só joga água numa pessoa, mas esse artefato ele justamente tinha sido utilizado de forma equivocada, que era para importunar as mulheres na avenida. E tinham vários crimes de importunação durante anos. Então, a proibição dele foi fundamental, porque nós pudemos brincar de forma respeitosa. A secretaria criou um programa, Cuidar de Quem Cuida, para as mulheres catadoras, para as mulheres da reciclagem. Então, um cuidado de massagens, de holísticas, de algumas ações que promoviam o bem-estar dessas mulheres e foi promovido, inclusive, todos os dias durante o carnaval, de 5 da manhã até as 10 da manhã, justamente no horário onde elas tinham horário mais de descanso, de repouso. A secretaria criou 2 tendas dentro do circuito, que é a tenda Oxe Me Respeito, para atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência. As tendas elas ficaram no processo de plantão de 5 da tarde até 5 horas da manhã,
acolhendo essas mulheres. Tivemos alguns casos, infelizmente, de violência, tanto de importunação sexual, como também de casos de estupro, que chamou muita atenção, que foi o estupro coletivo, mas que teve intervenções imediatas nos casos específicos, justamente para coibir cada vez mais esse tipo de violência. E a Secretaria também fez uma ação com um bloco, o Bloco Hoje Me Respeito, valorizando a participação das mulheres nesses espaços de cultura, com autonomia cultural, que foi quando a Mameto, uma mulher empoderadíssima, negra, que traz toda a cultura e a ancestralidade da Bahia. Então, foi super legal a ação do Carnaval e a ideia nossa é ampliar. Nós vamos agora participar do Micareta de Feira e vamos começar a investir mais no São João, porque é o carro-chefe do estado da Bahia. A gente está também implantando o protocolo Não é Não, por conta da legislação, que é trabalhar nos espaços privados com a questão do acolhimento às mulheres vítimas de violência dentro desses espaços, desde o constrangimento até a violência física. Então, a gente trabalhou com a Ambev, a Brahma, fez um espaço super legal dentro do camarote da Brahma, e fez uma capacitação de 60 dias antes do carnaval com todas as pessoas que trabalharam dentro do camarote, para justamente perceber, na hora que a mulher está sendo vítima de importunação, de como atuar, de como fazer o procedimento, de como encaminhar essa mulher para a rede. Que legal! Gente, se inscreva aqui no Quixabeira Podcast, no quadro Pod Meire, Empodere-se Comerinha. E o Oxe Me Respeite no São João, da cidade do São João 2024, já está planejado? Sim, já está planejado. Nós vamos entrar com ação também de capacitação prévia, né? Vamos assinar esse protocolo, precisamos assinar o protocolo o mais rápido possível, que é justamente para a gente iniciar essas ações. A ação do Detran, ela já é um início mesmo de fazer essa sensibilização às pessoas que moram no território. E no São João, nós vamos ficar aqui todos os dias do São João fazendo essa ação de prevenção, com ativação de campanha, acompanhamento, diálogo com as bandas também, que é importante que os cantores, nossos cantores da cultura, também tenha esse olhar sobre essa questão do respeito às mulheres e também as ações conjuntas com todas as pessoas que vão trabalhar no São João, que é justamente a gente não expor. Aí me pergunta, mas se eu ver o caso, uma pessoa está vendo uma briga, né, a mulher está sendo agredida, qual é a intervenção? A intervenção que a gente faz é justamente a gente chamar os órgãos de segurança pública para fazer intervenção, para não expor mais alguém nesse processo. Então, a gente tem todo um fluxo de trabalho, você mesmo participou da capacitação, e quando toda a rede funciona, cada um sabe qual a sua competência, a gente consegue, inclusive, coibir vários desses crimes com o diálogo e com esse processo de prevenção. Oxe, me respeite, na cidade do São João. Sim. E agora vamos para o teste do empoderamento. Tá preparada, Camila? Tô. O teste do empoderamento é jogo rápido. Eu faço a pergunta e você responde rapidamente. Então vamos lá. Camila, você se sente uma mulher empoderada? Em construção. Você sabe dizer não? Sim. Você reconhece suas qualidades? Às vezes. Você sabe identificar o seu defeito? Sim. Você consegue inspirar outras mulheres? Espero que sim. Com certeza, gente, ela inspira muitas de nós. Você pratica sororidade? Com certeza, todos os dias. Você indicaria quem para o Empodere-se Comerinha? A secretária Elisângela Araújo. Vamos convidar a Elisângela Araújo. E chegando já ao fim, aqui do Quixabeira Podcast, você fica à vontade para empoderar outras mulheres e fazer o seu momento de cumprimentos finais. Merinha, eu quero agradecer pelo espaço, dizer que todas nós mulheres estamos num processo de construção permanente, porque nós somos constituídas dentro de uma sociedade misógina, machista, culturalmente, onde o sistema patriarcal ainda fala muito, grita muito alto todos os dias. Então, que as mulheres, elas que estão aí nos assistindo, elas se empoderem, tenha sua autoestima, se autovalorize. Primeiro eu e depois os outros. Sempre pense primeiro em si, não é egoísmo. Porque nós fomos constituídas dentro de uma sociedade que dizia que a gente tinha que cuidar de alguém.
Mas para cuidar de alguém, nós precisamos cuidar de nós mesmas e precisamos estar prontas para os desafios. Então, parabéns, porque você é uma dessas mulheres que empodera tantas outras mulheres. Parabéns pelo podcast que você tem dialogado. A mídia para a gente é um lugar, um espaço fundamental, principalmente no século XXI. E dialogar com essa juventude, porque a mídia ela vem para o bem e para o mal, mas nós precisamos conduzir esse caminho para o empoderamento das mulheres. Nós que agradecemos e agradecemos à TV Quixabeira através do Quixabeira Podcast, ao meu patrocinador exclusivo, Eletromix iPhone. E você aí, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, siga a gente todas as quintas, 7 horas da manhã, tem outra empoderada aqui, empoderando-se com Meirinha. Um abraço, Camila, muito axé, muita paz, muita luta e labuta. Até o próximo Pod Meire.